Bom dia, Deus abençoe a todos vocês, derrame graça e poder. Hoje nós vamos estar lendo aqui o capítulo 20 de 1 Samuel e estudando esta palavra maravilhosa. E temos a convicção da bondade, da misericórdia de Deus sobre nossas vidas, né? A pastora Iris Leite está chegando aqui. Nós vamos ler juntos aqui a palavra do Senhor, tá? Nos acompanhe e eu tenho certeza que Deus vai estar abençoando tremendamente. A mesa está balançando. Amém. Amém. Diz assim: Davi fugiu de Naiote em Ramá e veio e disse diante de Jonatas: O que eu fiz? Qual é a minha iniquidade? E qual é o meu pecado diante do teu pai para que ele busque a minha vida? E ele lhe disse: Deus o livre, tu não morrerás. Eis que o meu pai não fará qualquer coisa grande ou pequena, mas isso ele me mostrará. E por que o meu pai esconderia esta coisa de mim? Não é assim. E Davi também jurou e disse: O teu pai certamente sabe que encontrei graça em teus olhos. E ele disse: Que Jonatas não saiba disso, para que não esteja aflito, mas verdadeiramente, como vive o Senhor e como vive a tua alma, não há nada além de um passo entre mim e a morte. Jonatas disse a Davi: Eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi: Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde depois de amanhã. Se seu pai sentir minha falta, diga-lhe. Davi insistiu comigo que ele permitisse ir a Belém, sua cidade natal, por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser assim: Está bem, o teu servo terá paz, mas se ele ficar muito nervoso, então esteja certo de que o mal está determinado por ele. Portanto, tratarás com bondade o teu servo, pois trouxeste o teu servo a um pacto do Senhor contigo. Não obstante, se em mim houver iniquidade, mata-me tu mesmo. Afinal, por que deverias tu me levar ao teu pai? E Jonatas disse: Longe esteja isto de ti, pois se eu soubesse com certeza que o mal estava determinado pelo meu pai sobre ti, não o teria dito eu? Então disse Davi a Jonatas: Quem me contará? Ou, se o teu pai te responder rudemente? Jonatas disse: Venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi: Pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que soldarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você, e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo rigor, se eu não lhe informar disso e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer... E tu não somente demonstrarás a bondade do Senhor enquanto eu ainda viver, para que eu não morra, como também não cortarás a tua bondade da minha casa para todo sempre, não, nem quando o Senhor tiver cortado os inimigos de Davi, cada um deles da face da terra. Assim, Jonatas fez um pacto com a casa de Davi, dizendo: Que o Senhor até mesmo isto requeira da mão dos inimigos de Davi. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou. 17. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então Jonatas disse a Davi: Amanhã é a festa da lua nova, vão sentir sua falta, pois sua cadeira estará vazia. Depois de amanhã, vá ao lugar onde você se escondeu quando tudo isso começou, e espere junto à pedra de Ezel. 20. Eu atirarei 3 flechas para o teu lado como se atirasse a um alvo. E eis que te enviarei um jovem, dizendo:
vai e encontra as flechas. Se eu disser expressadamente ao jovem, eis que as flechas estão neste teu lado, apanha-as, depois vem, pois há paz para ti, e nenhuma ferida como vive o Senhor. Mas se eu disser isto ao jovem, eis que as flechas estão além de ti, segue o teu caminho, pois o Senhor te mandou embora. Quando ao nosso acordo, o Senhor é testemunha entre mim e você para sempre. Então Davi escondeu-se no campo. Quando chegou a festa da lua nova, o rei sentou-se à mesa. Ocupou o lugar de costume junto à parede em frente de Jonatas. E Abner sentou-se ao lado de Saul, mas o lugar de Davi ficou vazio. Todavia Saul nada falou naquele dia, pois pensou, algo lhe sobreveio, ele não está limpo, seguramente ele não está limpo. E sucedeu pela manhã, o segundo dia do mês, que o lugar de Davi estava vago, e Saul disse a Jonatas seu filho, por que não veio o filho de Jessé comer, nem ontem, nem hoje? E Jonatas respondeu a Saul, Davi me pediu seriamente para ir a Belém, dizendo, deixe-me ir, pois nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, e meu irmão ordenou que eu estivesse lá. Se conto com a sua simpatia, deixe-me ir ver meus irmãos. Por isso ele não veio à mesa do rei. A ira de Saul se acendeu contra Jonatas, e ele lhe disse, filho de uma mulher perversa e rebelde, será que eu não sei que você tem apoiado o filho de Jessé para a sua própria vergonha e para a vergonha daquele que o deu à luz? Enquanto o filho de Jessé viver, nem você nem seu reino serão estabelecidos. Agora, mande chamá-lo e traga-o a mim, pois ele deve morrer. E Jonatas respondeu a Saul, seu pai, e lhe disse, por que ele deve ser morto? O que ele fez? E Saul atirou um dardo contra ele para atingi-lo, pelo que Jonatas soube que seu pai estava determinado a matar Davi. Assim, Jonatas se levantou da mesa muito irado e não comeu carne no segundo dia do mês, pois estava aflito por Davi, porque o seu pai lhe havia feito vergonha. E sucedeu que, pela manhã, Jonatas saiu para o campo na hora marcada com Davi, e com ele um jovem pequeno. E lhe disse, vá correndo buscar as flechas que eu atirar. O menino correu, e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o menino chegou ao lugar onde a flecha havia chegado, Jonatas gritou, a flecha não está mais para lá? Vamos, rápido, não pare. O menino apoiou a flecha e voltou. Porém o jovem não sabia de coisa alguma, somente Jonatas e Davi conheciam o assunto. E Jonatas deu a sua artilharia ao seu jovem e lhe disse, vai, leva-o até a cidade. E assim que o jovem se foi, Davi se levantou de um lugar em direção ao sul e caiu sobre a sua face em terra, e curvou 3 vezes. E eles se beijaram e choraram juntos, até Davi se exceder. E ele disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos, o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Interessante, né, irmão, essa leitura, né? Nós sabemos que Davi fez um bem tremendo, né, para Israel, matando um gigante, e devido à inveja, à perca da presença de Deus na vida de Saul, trouxe todo esse transtorno para Israel, né? O seu guerreiro, o melhor guerreiro, o homem que livrou Israel de ser escravo dos filisteus, agora estava sendo perseguido pelo seu próprio rei, né? Esse próprio rei que, por sobre juramento, diz que daria a sua filha recompensa e que a família desse guerreiro jamais pagaria mais impostos sobre a terra de Israel, né? Ou seja, tudo aquilo que ele prometeu, né, parece que passou, né, pastora Iris? E é tão interessante que nós vemos que as promessas dos homens falham, mas a de Deus não. É verdade. E
Aqui no capítulo 20, onde nós acabamos de ler, reflete aqui um laço de amizade, né? Uma afinidade entre Davi e Jonatas, né? O filho de Saul. E aí a gente percebe aqui esse laço, né? Que se estreita ao ponto de Jonatas ajudar Davi, Sim. porque viu que o seu pai estava furioso contra Davi. A gente já percebe aqui que Saul já está mesmo com medo de perder o seu reinado, né? Então, Jonatas, ele faz aqui um pacto, né, com Davi, para que ele cuide, né, depois que Deus eliminar, porque ele viu que Deus estava, né, com Davi. Então ele fez aqui esse pacto com Davi para que ele cuidasse da família dele, né, caso acontecesse alguma coisa de ruim com ele e toda a sua família, que ele colocou aqui como inimigo, né, de Davi. E é tão interessante, pastor Eiris, que nós vemos aqui é o seguinte, que Jonatas serviu como uma preparação de Deus na vida de Davi, né? Então, assim, que você não se preocupe com tudo que tem acontecido na sua vida. Deus já preparou o melhor. Você pode até não estar vendo isso, mas acredite que Deus preparou o melhor. Deus preparou o melhor. Quem era o sucessor de Saul? Era Jonatas, o filho mais velho dele, né? Então, um príncipe estava cuidando de um rei, né? De um rei que ele poderia colocar assim, agora é meu inimigo, mas não é. Pelo contrário, ele reconhece que esse homem é ungido, é separado, sabe? Tem pessoas que talvez não reconheçam o que você é diante de Deus e o que Deus te ungiu para fazer, mas acredite, tem pessoas que sabem disso. Tem pessoas que foram tocadas por Deus para ser canal de bênção na sua vida. Vão existir os entraves, vão existir os empecilhos, mas acredite, a presença de Deus está contigo e o melhor já está preparado. É confiar claramente, né? Davi estava aqui à beira da morte, um rei está virado, né? Ele poderia mandar todo o batalhão atrás dele e mataria, mas até então ele está armando ciladas para matar ele oculto, para que não seja isso manifeste e todo Israel é tomado de comoção. Mas aqui há uma ação de Deus tão tremenda de livramento que Jonatas se afeiçoa e o próprio pai percebe isso, né? E o próprio Davi vai dizer, olha, teu pai ele não vai ficar satisfeito porque ele sabe que nós temos uma aliança. Teu pai sabe que o meu coração e o teu coração são afeiçoados um pelo outro, né? E é isso que muitas vezes está faltando, né, querido? É a gente ter afeição pelo outro, né? Ter amor, né? Davi chega a dizer que o amor de Jonatas era melhor do que de 1000 mulheres. Não era um ato de eles estarem apaixonados pelo outro, não, era um amor tão profundo. E é isso que a gente precisa ter, pastor Eiris, um amor profundo um pelos outros, né? Amar mesmo de verdade, de se doar, de se entregar, não simplesmente de palavras, né? Mas muito mais de atitudes. A gente estava até conversando sobre um assunto que se encaixa nesse capítulo aqui, muito interessante, porque às vezes a gente está em um lugar que parece que você não se encaixa, né? Ou que você não é bem-vinda, ou que parece que você incomoda de alguma forma, que parece que as pessoas, ou é a gente que se sente incomodado, ou são as pessoas que se incomodam. Mas de alguma forma a gente sente isso, né? E era o caso de Davi, ele não estava se sentindo bem ali ao lado, né, de Saul, e ele já tinha passado por uma situação de perseguição, onde ele percebeu que Jonatas não sabia que ele, né, tinha sido ali ameaçado, tinha passado por aquela situação ali na casa lá do rei ali junto com Samuel, quando ele estava lá em Ramá. Então ele percebeu que Jonatas não sabia daquela situação, ao ponto de dizer, olha, se tu queres que teu pai me mate, eu vou, me entrego, mas... Ou então tu mesmo me mata, né? Então tudo se resolveu, porque é através do diálogo que as coisas se resolvem, né? Então muitas coisas que acontecem na nossa vida... às vezes é só uma questão de diálogo. Às vezes você tem um amigo, né, para você, que hoje essa palavra alcance o seu coração e que você
por algum motivo, deixou suas amizades, deixou aquele seu amigo que você tem muita afinidade, aquele amigo que ajudou você nas horas difíceis. Então você vai atrás desse amigo, converse com ele, expõe a situação, porque às vezes aquele amigo não sabia o que você estava passando, né? Então vai conversar com ele, porque olha que exemplo de amizade nós temos aqui. Essa amizade em que o príncipe se despiu, né, da sua roupa mesmo. Da sua roupa, ele deu tudo para o rei, né, para o seu amigo. Então isso também faz uma semelhança com Jesus. Jesus, ele veio como o nosso amigo, como o nosso irmão, ele se deixou, e como rei, né? E como rei, ele se despiu da sua roupa de rei, né, de tudo que fazia dele um rei, ele tirou tudo, a sua coroa, o seu manto, e veio nos dar o amor, né? Nos dar a salvação. E é isso, Davi estava disposto a entregar, tanto que ele fez isso mesmo e colocou a família dele ao cuidado desse rei, esse novo rei, porque ali já estava definido que Davi seria o próximo rei que iria ocupar o lugar de seu pai. É tão interessante, pastor Eides, que aqui quando a gente vê que Davi fala para ele assim, ó, avisa para o seu pai que eu vou para Belém, né? Belém é a casa do pão, né? É interessante, né? O lugar dos pães é onde o nosso mestre Jesus nasceu. E quando Deus vai escolher o rei que o povo escolheu, escolhe da tribo de Benjamim, né? E Benjamim, se você colocar, é a tribo do caçula. Então Deus ali estava dizendo assim, vocês escolheram o rei, então vou tirar o rei da tribo dos caçulas, né? Lá daqueles pequeninos, e vou tirar da menor tribo e da menor casa, para mostrar para isso, exatamente, para mostrar que foi vocês que escolheu. Agora, o homem segundo o coração de Deus vem da tribo do primogênito de Judá, nasce aonde? Em Belém. Toda uma simbologia mostrando como que é diferente um homem escolhido segundo o coração de Deus. Como é bom ser escolhido por Deus e não pelos homens. E nós muitas vezes estamos pedindo coisas que são humanamente nossas, né? Que queremos de qualquer maneira, e é melhor nós estarmos, né, pastor Eiris, naquilo que a palavra de Deus diz, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque Deus sabe o que é o melhor. Talvez eu achasse que o melhor para a minha vida não seria estar ao lado da pastora Iris, e talvez ela da mesma maneira, mas essa é a boa, perfeita vontade agradável do Senhor. E é isso que nós precisamos entender, querido. Aos nossos olhos nós cobiçamos demais, mas Deus é que conhece o coração, Deus é que permeia, Deus é que prescruta, Deus é que sonda, Deus é que analisa o coração, e é por isso que Deus escolhe um homem segundo o seu coração, e escolhe da maneira certa, na tribo correta e no lugar certo. E o mais interessante, que também é uma das coisas interessantes aqui, é que Davi, ele se posiciona, ele não abandona o chamado dele. Diante das situações, diante dessa perseguição, diante de tudo isso que está acontecendo com ele não abandona, ele não questiona Deus, né? Ele não murmura, né? Ele não fala contra Deus, pelo contrário, ele procura se aliançar com Jonatas e procura, diante de tudo isso, cumprir o chamado de Deus na vida dele, né? Em momento algum, a gente vê que ele questionando Deus, se tudo isso está acontecendo comigo, então por que tu me ungiu? Porque ele poderia muito bem ter falado isso, né? E quem sabe muitas pessoas estão na sua casa nesse exato momento, pastor, eles perguntando, por que eu sou chamado por Deus? A minha vontade é até perder a vida, que Deus me leve logo. E em nenhum momento, né? Simplesmente a única coisa que Davi vai falar assim, ó, Jonas, se tem algo errado em mim, então você mesmo me mate, né? Eu não preciso viver, eu não fiz nenhum mal, porque Davi reconhecia, ele estava sondando ele mesmo e vendo que não tinha nenhum mal nele, né? Em tocante a respeito dessa perseguição de Saul. E é isso que nós temos que analisar, querido, não é pedir a morte, não é querer desistir. Se você tem um chamado, vai até o fim, tá doendo, tá difícil, mas quem disse que ia ser fácil?
Até a formiga, com tudo que Deus deixou para ela, é um trabalho ela carregar a folha, andar no meio das pedras, andar no meio dos inimigos dela natural. É complicado, tudo é difícil. Então eu quero lhe deixar bem claro: aguente firme, porque se você tem um chamado, vai acontecer aquilo que Deus tem para a sua vida. No nome de Jesus. Só aqui fechando aqui, já acho, né, que a gente já pode fechar, é que nós estamos passando por esse momento difícil, não só na nossa nação, mas como em todo mundo. Nós sabemos que não está fácil, né, mas que não venhamos perder a esperança. Como Davi, ele não perdeu sua esperança, ele contou com estratégia, ele foi estrategista, ele então buscou de alguma maneira sobreviver, né, diante, até chegar o momento. Essa é a palavra, sobreviva, né? Então que nós venhamos sobreviver a todos esses ataques que nós estamos vivendo na nossa nação e também que no mundo afora, mundo inteiro, né, que nós estamos vendo a situação não só nossa, mas também como no mundo, né? Então que nós venhamos permanecer firmes, confiantes no Senhor, porque Deus, ele tem o poder de nos salvar, de mudar a história, de mudar situações, que nós não venhamos perder a confiança no Senhor. É verdade, pastora, e acreditar sempre, né, que a bondade de Deus vai além do que nós possamos pensar. Sim. E que Ele está no controle de todas as coisas. Ele viu que realmente Saul estava irado ao ponto de lançar o dardo até contra o seu próprio filho, sim, como fez com Davi. Sim. Agora está fazendo com Jonatas e ainda tentando ludibriar Jonatas, né? Dizendo assim: olha, Jonatas, tu, enquanto esse homem viver, tu não está correndo perigo, e o teu reino está correndo, né? E Jonatas não estava interessado no reino, porque ele sabia que não era aquilo. E você também, meu irmão, sabe que Deus não tem um chamado com você de algo, não queira desejar aquilo. Jonatas não desejou, ele poderia dizer, né? Agora eu vou ser o rei. Não, ele entendeu que Deus já tinha escolhido um homem. E é isso que a gente precisa entender, meu querido. Se Deus escolheu, temos que agradecer, simplesmente. Se Deus também não te escolheu para um determinado assunto, fique tranquilo, fique em paz, não precisa desesperar nem nada. Simplesmente faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Talvez o seu trabalho de trincheira, né, de estar evangelizando, levando a palavra, não seja reconhecido pelos homens, mas por Deus é, pastor Eides. E talvez as pessoas procurem a eminência de estar em algum local de destaque, e talvez você esteja por trás de tudo e está fazendo algo que realmente agrada ao Senhor. Então, querido, que você possa ter essa compreensão, e você vai ver que depois Jonatas compreende isso, pastor Eides, e do jeito que eles combinaram, ele avisou: olha, meu pai realmente está interessado em te matar, está querendo que traga você rapidamente, para que você seja morto, então apressa-te, foge. Foge, porque Deus vai ser contigo. E se alguma coisa tem te prendido, foge. Se alguma coisa está querendo te enlaçar, fuja. Se alguma coisa está tentando te deter, fuja disso, porque Deus tem algo muito melhor para você lá na frente, e acredite nisso em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo ao Senhor. Amém. Pai, bondoso Deus, aleluia, nós louvamos a Ti, sim, e pedimos que a Tua paz esteja sobre cada lar, cada família. Agradecemos por essa manhã maravilhosa, por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa a nossa nação, abençoa o mundo inteiro. Estendas as tuas mãos, que haja paz em todos os lugares. A paz que excede todo entendimento, nos lares, nas famílias. Que tudo ocorra segundo a tua bondade e a tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, e louvamos a Ti no nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.